Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Nessa noite, mais um programa, Palavra de Deus na minha boca, que para nós, para mim, não só um programa, mas não sermos empoderados pelo Senhor. A Bíblia diz que a palavra dele na nossa boca é como uma espada que divide juntas e medulas, como um martelo que esmiuça a rocha. Então a palavra de Deus na minha boca capacita-nos e empodera-nos no Senhor a entendermos e que quando declararmos a sua palavra verdadeiramente tem esse impacto como um martelo que esmiuça a rocha e circunstâncias ao nosso redor mudam porque nós entendemos Cristo em nós, a esperança da glória. Então nessa noite espero que você, assim como eu, tenha grande expectativa daquilo que o Senhor vai trazer. O Senhor tem estado a falar conosco através do seu enviado, através daquilo que ele enviou para nos instruir e nos ensinar. Pastor Mauro, boa noite. Amém. Boa noite, pastor Catiana. Boa noite a todos que nos acompanham. Glória a Deus. Amém. Amém. Certamente hoje vai ser um bom dia para ti. Glória a Deus. Amém. Espero que você tenha tido um bom dia durante de trabalho, durante a semana, mas também cereja em cima do bolo, a mensagem de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite antes de darmos início à nossa mensagem, amém? Pai Santo, Deus Eterno, Senhor, obrigado, Rei da Glória, por Tua palavra sobre nós. Obrigada pela Tua palavra nas nossas bocas. Obrigada pelo Teu Espírito que nos capacita e nos guia em toda a verdade. Nessa noite, minha oração ao Rei da Glória é que homens e mulheres, ao ouvirem Tua mensagem, os corações ardam e que aquilo que tiver cheio os seus corações, que Tu depositares sobre cada um deles, abrindo eles sua boca, circunstâncias mudem segundo a Tua vontade. Por isso eu oro declarando ao Rei da Glória que barreiras sejam removidas, que todo espírito de impedimento que tem impedido o Teu povo de receber e crescer conforme seja removido do nosso meio. Que todo espírito de Jezebel que ainda se manifeste, que todo fermento que tem levedado a massa e tudo aquilo que tem impedido a Tua palavra de ser liberada conforme seja removido do nosso meio. E que verdadeiramente, Senhor, seja notório o Teu mover sobre cada um de nós, sobre cada homem e cada mulher, aonde essa mensagem chegar, o alcance que tiver, seja notório, Rei da Glória, a Tua visitação sobre cada um deles. Que não falte um homem e uma mulher que corram com a Tua palavra que será liberada nessa noite. E que verdadeiramente Cristo em nós, a esperança para o perdido, Cristo em nós, a esperança da glória, naqueles que misturarem Tua palavra com fé, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Nessa noite eu vou pedir para vocês abrirem comigo Eclesiastes, no capítulo 10, verso 1, que diz assim: Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia. O coração do sábio está à mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. No verso 5 diz assim, aleluia. Amém. Amém. Ainda há um mal
que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Aleluia. Amém, pastor Mauro? Amém. Ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andam a pé como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nele, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Amém. Pastor Mauro, nessa noite, o título da nossa mensagem fala da sabedoria e da prudência. A minha questão principal, pegando só no título e naquilo que nós entendemos aqui, em que ele diz que assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, nós sabemos que a mosca no perfume, que é a unção, estraga a unção. Como é que nós podemos discernir quando saímos da prudência para a tolice? Porque muitas das vezes achamos-nos prudentes, mas sem discernimento diante do Senhor estamos a entrar em rota de colisão com aquilo que é a palavra do Senhor, ou estamos a entrar em passos largos para a tolice. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pastor Catiana, essa pergunta é importante porque diz a palavra de Deus sobre a prudência no livro de Provérbios que a prudência é algo que nós devemos ter em conta. Provérbios 21, verso 5 diz, a prudência também nos mostra que ela está relacionada, né, a preparar, pudéssemos abrir rapidamente, diz que a prudência está relacionada à questão de planear e preparar o nosso futuro. Tá bem? Planear e preparar o nosso futuro. O Senhor Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. E isso tem a ver com frutos, tem a ver com o galardão, a recompensa de nós termos recebido o que Jesus nos deu e guardarmos o que o Senhor Jesus nos deu. Diz a palavra de Deus que aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer, dar-lhe-ei. Então, nós vemos Jesus a prometer à sua igreja uma recompensa caso a gente seja prudente e guardemos aquilo que já nos tem sido dado. Por exemplo, Provérbios 21, verso 5. A prudência é, conforme o título da nossa mensagem, sabedoria e prudência, na realidade são estruturas necessárias para possarmos administrar a graça que nós recebemos. A Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, porém a graça e a verdade por meio de Jesus. Paulo disse, combati o bom combate e guardei a fé. Jesus disse, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, a ideia que nós temos que recebemos do Senhor e temos que guardar até o fim, ela é fundamental na fé cristã. Do que simplesmente recebi, guardei, ou recebi e não fui prudente. A Bíblia fala em Mateus 25 sobre as 5 noivas sábias e as 5 noivas que não eram prudentes. As que não tinham prudência foram aquelas que desprezaram o azeite, desprezaram o perfume. E é isso que nós somos chamados a entender. A Bíblia diz que nós somos chamados em Cristo, bom cheiro de Cristo, se guardamos a instrução que Deus nos deu. Como leste em Eclesiastes 10, que a mosca cai e anula o perfume. Provérbios 21, verso 5, eu quero falar simplesmente aqui de prudência, antes de nós aprofundarmos. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Ok. Então, aqui ele fala de planeamento e preparação para o futuro. Continuando. Mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Ok. Aqui ele está a falar de prosperar, dar frutos. E nós vamos olhar aqui para todas as áreas. Porque
o apressado, precipitação. Muitos não sabem ou não souberam esperar no tempo de Deus. E na precipitação acabam por pôr em risco a vida e o futuro deles. Não souberam esperar tempos e épocas, tempo de aprender, tempo de entender as coisas, e agora eu posso governar, porque a palavra de Deus na minha boca é exatamente isso, o governo de Deus através de nós, pela palavra. Então, muitos queriam ser reconhecidos, queriam ser nomeados, queriam ser exaltados e estar agora num lugar que as pessoas reconhecem, uau, chegastes aqui, atingistes ali. Porém, em Eclesiastes, se vocês puderem rapidamente ler, diz no versículo 1 que a mosca morta faz com que a unção apodreça. A mosca morta faz com que o perfume apodreça. E então libera um mau odor, um mau cheiro. E assim é um bocado de insensatez para aquele que tem reputação de sabedoria e honra. A palavra de Deus nos faz ficar sábios. Davi disse, a tua instrução nos faz ficar sábios. A exposição da tua palavra nos torna sábios. Quando você um pouco de escárnio, porque uma mosca é uma coisa pequena. E quando nós ouvimos falar do perfume, certamente não estás a falar do frasco do teu perfume. Se formos falar no contexto, eles eram produtores de perfume. E um produtor de perfume coloca o perfume em vasos grandes, em vasilhas maiores, que depois vai dividindo em porções, os teus frascos. Então ele está a dizer, uma coisa pequena, um pouco de escárnio, zombaria, não levar as coisas a sério quando está a falar contigo. Ouvires a palavra e desprezares. Não seguires instruções por causa do teu orgulho. Diz o que aqui no versículo 1. Assim, aquele que é famoso pela honra e pela sabedoria, a palavra de Deus é sabedoria. Jesus foi feito para nós sabedoria. Jesus é a nossa honra. Como assim? Éramos presos no pecado, destituídos da glória de Deus, e Jesus foi feito, 1 Coríntios 1:30, foi feito para nós justiça, santificação. Jesus é o que nos faz ficar bem na fotografia. Para estes, brincar um bocadinho no pecado, é o que ele está a dizer aqui, é o mesmo que uma mosca destruir todo o perfume. Anula tudo o que Jesus fez contigo. Paralisa o que Jesus fez contigo. Assim, quando você ouve a palavra, recebe o elogio de Deus, você recebe o Espírito de Deus e o mundo começa a escarnecer da igreja. Vocês só namoram entre vocês. Porque tu não fumas, né? Tu não bebes, né? Toda hora na igreja, fanáticos. Você só precisa de um bocadinho disso, em que você consente isso para a mosca entrar e destruir a unção em ti. É isso que ele está a dizer. Voltando nós a ler esse versículo. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento de E fazer o quê? Inutilizar. Essa noite, a administração da graça, ela tem que ser feita quando Jesus disse vigiai. A unção é a presença de Deus, é a visitação de Deus, é o Espírito de Deus se manifestar em ti. Esse Espírito de Deus é a tua honra, porque demônios sabem, não é esse aquele que nós dominávamos. O que aconteceu? A unção dele quebrou o jugo. Mas não é esse o miúdo. Como é que ele está a falar de sonhos e visões?
E então, aquelas moscas disseram, vamos ver o que será dos seus sonhos. Falando da história de José. Vendido como escravo. Pela inveja dos irmãos. Colocado numa posição injusta. Agora, o objetivo deles era ver o que será dos sonhos dele. Mas esses sonhos foram causados pelo Espírito de Deus. Pelo perfume, pela unção em nós. Existem ataques. E nessa noite deixa o Senhor te restaurar, te reconfirmar na palavra dele. Ataques são produto da perseguição à graça que recebeste. Muitas pessoas não entendem por que elas são perseguidas. Muitas pessoas não entendem por que elas são atacadas de repente. A perseguição é resultado da palavra que te ungiu. Jesus disse, após a palavra, nós somos curados, somos libertos, somos selados pelo Espírito Santo. Logo a isso vem a perseguição. Então Satanás te persegue por causa da graça. Eu preciso que você nessa noite recupere. Se você já caiu nisso, presta atenção. Satanás, depois de ver que em ti as brechas estão fechadas, ele traz moscas para te contaminar. E essas moscas é para inutilizar o Espírito de Deus na tua vida. Porque você venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do Espírito Santo. Então o que Satanás estava a tentar fazer aqui é te paralisar. Para que você não consiga discernir e anular as astutas ciladas do diabo. Então, nisso Satanás fez que paralisou tua vitória, tua autoridade, para que você não possa mais usar essa graça. Se aprendermos a administrar a graça, nós matamos essas moscas, nós paralisamos Satanás, como eles disseram, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse que saiu dali? Pode alguma coisa boa sair dali? A graça sobre a tua vida, bem administrada, diz a Bíblia assim, e a graça se manifestou sobre nós. Se você aprender a administrar a graça, entreter o Espírito Santo, reter o Espírito Santo na tua vida, você que saiu de uma casa de bruxaria, você que saiu de uma casa de prostituição, você que saiu de uma casa de vergonha, a graça é a tua honra. Vamos voltar novamente para Eclesiastes 10. Assim, um pouco de escárnio é para o famoso na sabedoria, que é Jesus, e na honra, que é o Espírito Santo. A nossa fama nas regiões celestiais é que vocês andam com Jesus e vocês foram honrados pelo Espírito Santo. Por que honrados pelo Espírito Santo? Qual é o homem que não é honrado em se tornar o templo do Espírito Santo? Então, o que o diabo quer é te roubar a tua honra. É te roubar a sabedoria. E ele faz essa comparação. Assim como a mosca anula e inutiliza o perfume, assim também, para aquele que tem fama de ser sábio e honrado, assim é um bocadinho de escárnio, estupidez, a insensatez. O título da nossa mensagem é Prudência e Sabedoria, como base ou como estrutura para administrar graça. Então, o dom do Espírito de Deus, carisma, te eleva. O que te mantém é a estrutura. O que te mantém é o caráter. Então, José, por exemplo, eu vou olhar para José. O manto do favor do pai. Mas imaturo. Todo hora queixar os irmãos dele. Pai, irmãos, irmãs, pai, não sei o quê. Também tem um tipo de cristão, que o cristianismo dele, toda hora, provoca os outros. Vocês do mundo. Agora ele vai começar a ser atacado. Desnecessariamente, porque não foste chamado, não foste ungido, nem favorecido para condenar os outros. Então, Deus teve que trabalhar em José
porque lhe faltava caráter. Mais tarde sabemos que Faraó diz, uau, quem há como homem, que homem há no nosso meio como ele, que tem o Espírito de Deus? Porque aqui o caráter, a estrutura que foi trabalhada nele, para preservar a unção sobre ele. Então, muitas vezes nós falamos da história de José em outras vertentes. Hoje eu quero falar o que é que Deus estava a fazer com José, mesmo que ele fosse amado, favorecido, por que é que Deus permitiu o que permitiu sobre José e o porquê que importa tu aguentares a escola em que o Espírito Santo está a querer formar em ti caráter. É para que você possa guardar, administrar, reter a unção. Assim como um trabalhador de limpezas ganha na loteria, fica milionário, ele amanhã pode voltar à pobreza, se ele não souber administrar aquela graça. Assim, pessoas que foram oprimidas pelo diabo, hoje em Cristo, se você não souber administrar graça, 7 mais 1, e o último estado do homem é pior do que o primeiro. Então, Satanás, no espírito de Jezebel, intimida quem? Vocês. Estão a construir que é um muro. Agora são da igreja. Raposas vindo vão derrubar esse muro. Quem? Vocês. Nós vamos entrar no meio deles, eles não vão dar conta. Vamos matar a obra. É exatamente esses que entraram. Quem são esses? São moscas. Todo cristão, meu discípulo, tem que aprender a olhar para uma pessoa e ver se nele tem o Espírito de Deus ou tem uma mosca nele. Belzebu é pai das moscas, demônios. Moscas simbolizam demônios. Não permita eu te chamar sua mosca. Bom, eu vou te chamar se você for. Alguém me disse, pastor, essa jovem aqui, ela não gosta do pastor porque o pastor lhe chamou Moabita. Eu falei, menti. Eu falei na pregação anterior, eu sou extremamente sério em tirar as minhas ovelhas da boca do urso, da boca do leão. Eu não posso pedir desculpas por causa disso. Eu sou extremamente sério, esse é meu chamado, fui ungido para isso. No meu olhar, muitas das vezes, podias ver os passos de Jeú. Eu não brigo quanto a isso. E eu perguntei, quando eu lhe chamei Moabita, menti? Porque se você foi curado nessa casa, vem uma mulher em termos de um relacionamento, te leva de novo no jugo de doença, o que é isso? Que pessoa é essa que introduz Satanás na tua vida? Eu vou dar o nome que é. E não vou pedir desculpas. Porque se não és moabita, se arrependa. Se fores, se arrependa. Mas vou chamar exatamente isso. Esse é que é o grande problema na falta de liderança dentro da igreja. Filhos sem pais são pais que não instruíram caráter, identidade, para que eles pudessem reter a herança. Homens e mulheres cuja fama, às vezes o povo que se chama pelo meu nome, o nome dele é sábio, é famoso. João 12 diz que a fama do nome de Jesus chegou até a Grécia. Multidões vêm ter conosco por causa da fama das obras do Espírito Santo em nós, Atos dos Apóstolos. Porque eles ouviram dizer que aqui curam cegos, os surdos ouvem, ao tolo é dado sabedoria. Eles vêm ter conosco por causa do nome que constitui para nós sabedoria e honra. Agora você vai permitir e brincar de escárnio, de zombaria, de fingir que esse é cristão, que aquele ali não é servo do diabo. Um pouco é o suficiente para te neutralizar. Como a minha identidade, o meu chamado é te equipar para que o diabo se arrependa de cruzar contigo. Como o meu papel é te preparar como instrumento de guerra na mão de Deus. Eu vou pedir desculpas
por dar o nome do que é. Amém? Agora, preste atenção à palavra de Deus. Existem ataques que são perseguição ou que resultam da oposição da graça que se manifestou em nós. Então, você que quer ainda permitir no vitimismo se sentir condenado e acusado, presta bem atenção. A Bíblia diz, tendo alguém pecado, o que é que ele deve fazer? Temos em Cristo, 1 João, que um advogado que faz a intercessão por nós. Porque Deus já nos perdoou. O que é que você tem que orar? Eu vim te pedir perdão. Não! Eu tomo posse do perdão. Porque Ele já te perdoou. Porque a parte da mosca tem duas. Estraga a unção e inutiliza o Espírito Santo. O que é que significa inutilizar o Espírito Santo? A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pessoas depois de pecarem já não conseguem ouvir o Espírito Santo. Por quê? Não é porque o Espírito Santo não está a falar. É porque ele ouve a acusação, ele não ouve mais o Espírito Santo. Quando lhe falarem, quando lhe corrigirem, quando lhe ensinarem, ele só ouve castigo. Ele só ouve condenação. Porque a função do Espírito Santo nele, que era de lhe revelar que Cristo é a sua justiça, é o seu Redentor, ele não consegue acreditar que o Espírito Santo está a falar com ele. Porque ele crê que ele merece castigo. Porque a mosca representa, lhe lembra, eu estraguei a unção. A mosca lhe lembra que ele é digno de um castigo. Mas o Espírito Santo, a sua função é te dizer, o castigo que nós merecíamos caiu sobre Jesus. A consequência da mosca é que você fica surdo ao Espírito Santo, começa a acreditar que o Espírito Santo te abandonou, começa a acreditar que o Espírito Santo não queria falar contigo, que não é verdade que ele falou contigo. Mas a Bíblia diz que depois de Sansão ter... Sabe, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que ser mais sério nas Escrituras. Quando eu digo ser mais sério, Zacarias 3 fala disso, pastora Catiana. Que o sacerdote Josué com as vestes sujas, Deus veio falar com ele. Logo a seguir a Deus, Satanás também começou a falar. Então, a mosca tem esse papel. Deus está a falar contigo e agora Satanás começa a te lembrar em acusação. Por isso é que há muita pessoa que não suporta aí a igreja. Porque quando ele está a ouvir a palavra, ele ouve essa mosca. Ele ouve isso. Quando Sansão nos conta a história da Bíblia de Dalila, por amor de Deus, Dalila era oficialmente esposa de Sansão. Não era a prostituta dele. Porque além da ideia de que Sansão era já o Caés, também se acredita no erro que a Dalila era a prostituta dele. Sansão não era Caés, Sansão era um homem que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas Dalila era uma mulher interesseira que, por amor ao dinheiro, disse aos filisteus qual era a fonte da graça nele. E disse, se lhe cortarem o cabelo, se lhe cortarem o cabelo, se lhe cortarem o cabelo, a graça vai embora. E Sansão acordou com a cabeça raspada e não sabia que o Espírito Santo tinha saído dele. Se levantou para fazer as obras que ele fazia na presença de Deus e se apoderaram dele. Estás a ver quando a mosca entra? Você vai pensar que é só no pecado? Porque o que acontece? É por isso que eu te disse, cuidado para que você não ouça a graça. Porque o que eu estou a fazer nessa noite é a administração da graça em mim. Cuidado para você não ouvir o diabo enquanto eu estou a pregar. A graça que eu tenho é suficiente porque ela superabunda o pecado em ti. E então, se você me ouvir nessa noite, tenha liberdade garantida em Cristo. Por causa da graça superabundar o pecado em ti. Mas a função dessa mosca é não te deixar ouvir a graça. Não te deixar ouvir o Espírito Santo. Então, ouça bem o que eu estou a dizer. Dalila é um caso interessante, por quê? Porque normalmente as pessoas entendem prostituição, blá 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 blá, porque é entre aspas, o pecado reconhecido. Porém, Sansão desprezou o Espírito Santo nele
dando lugar a Dalila num lugar que ela não deveria ter. Para você não achar que eu estou a colocar a separação nas pessoas, eu estou a tentar te mostrar que o segredo dele na qualidade de Nazireu, ele deu lugar a Jezebel. Como? Dalila lhe dizia, mas Sansão, se me ama, tu me amas mesmo. Sansão, se tu me amasses, tu não ias nunca guardar um segredo de mim. Sansão, tu não... E o que ela fez foi a manipulação, o vitimismo, e repare que eu estou a falar muito nisto. Porque é dessa maneira que esse espírito se infiltra como uma pequena mosca. Por que você não reconheceu que aquilo era uma mosca? Por causa de te entrar na mente como vítima. Normalmente, muitos homens chegam para mulheres e dão uma de vítima. Se você lembrar a mensagem que nós pregamos anteriormente, Acabe fez que? Ai, não vou comer. É o que se passa? Sei que. Por acaso governas tu? E agora, o espírito que ele usava para governar opera. Se você não dá conta nessa coisice de você está a dar lugar ao espírito que está naquela pessoa para se manifestar. Está a te mentir. Cão do inferno. Pode dizer, pastor Mauro falou isso. Vão ler Filipenses. Você anda a confundir que o gato é que o diabo usa. Mas a Bíblia diz mesmo esses cães do inferno. Por que ele falou isso? E por que eles falam que o gato é o bicho do diabo? É porque eu acho que, não sei se é o Papa Gregório que disse que a peste negra, a peste bubônica, tinha sido causada pelos gatos. Mataram 2/3 dos gatos na Europa. Afinal, a peste bubônica tinha sido por causa dos ratos. Um Papa falou isso. Então, pronto, aí o gato começou a ser associado ao bicho do diabo. Para lá de matar os miaus. Deixa os miaus à vontade. Amém? Eu não gosto de gato, Eu já vi cão endemoniado, nunca vi gato endemoniado. Quem é famoso no nosso meio, sabe? Conhece o Fausto. Cão que depois de nós estamos a sair da graça, da manifestação da presença de Deus, nos olhava. Aquele cão endemoniado. Até o dia que nós dissemos, Senhor, todo demônio nessa casa começa a sair. Fausto desapareceu. Foi dado como desaparecido. Mas também não vi ninguém colocar uma fotografia dele à procura do paradeiro do Fausto. Aquele cão. Amém. Existem ataques que resultam da graça que se manifestou na tua vida. Porque se você administrar a graça cresce. E outros serão libertos e edificados pela graça em ti. No vitimismo, você não honra a graça. Quem eu? Não digas que não sabes falar, Moisés. Eu. Não digas que não passas de uma criança, Jeremias. Isso é vitimismo. Inferioridade. Vai nessa força, Gideão. Eu. Quando Deus dirigiu a palavra a ti, Ele está a chamar à existência o que ouviste. Tu nunca vistes em ti o que a graça diz sobre ti. Mas crendo na graça, se manifesta em ti. Quando Deus me disse, te chamei para isso, eu me tornei nisso. Amém? Porque Ele é o Deus que chama o que não é, como se já fosse. Então você que se acha fraco, entenda a natureza do que fala contigo. Está a falar, Ele está a gerar isso em ti. Por isso é que a Bíblia diz, nós temos nele, em nós a semente, que é a palavra dele, mas que gera a natureza dele em nós. Eu era maldito, mas quando ele disse, eu te bendigo, mano, toda a maldição fugiu. Eu era do mundo, mas quando ele me disse, te chamei, eu não pude ficar mais no mundo. Ele quando me chamou, eu fui. Não é que eu quis ir. Eu quis nascer. Eu nasci por causa da graça. Assim também Deus se manifestou, não porque eu orei.
Por causa da graça. Então a manifestação da graça se tornou a minha realidade. E o diabo teme que você entenda e administre isso. Para agora te manter debaixo da acusação e você fica cativo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Hoje, eu estou a administrar a graça de Deus em mim para quebrar o jugo do diabo em ti e te edificar. Amém? Ok, glória a Deus. Sansão, cortaram o cabelo dele, mas há uma passagem que diz: e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Se a mosca cortou o cabelo, por que eu falei de Dalila? Porque normalmente você assume que isso é porque é pecado fora da vontade de Deus. Não. É a questão de você guardar o Espírito Santo, entreter o Espírito Santo, honrar o Espírito Santo. É a questão de você crescer na tua salvação. É a questão de você deixar meninices e começar a crescer na estatura completa do nosso Senhor Jesus Cristo. É a questão de você começar a andar e concordar com o que o Espírito diz. E ser achado na tua boca a palavra que Ele criou, usou para criar o universo. Para que você não seja carnal, distraído. Na mensagem passada eu falei sobre o perigo do entretenimento. Esse entretenimento faz com que você não aprenda a administrar a graça. Nicodemos, como assim? Você é mestre em Israel e não entende isso? Segundo o tempo decorrido, já deverias ser mestre. Deixemos então as coisas básicas e passemos para a perfeição. Você começa ainda a brincar mais de ouvir esse pastor preferido que diz que ninguém é perfeito. Mas Gênesis 17 diz: anda na minha presença e ser perfeito. Teu profeta preferido te diz que ninguém é perfeito, mas Paulo disse: eu falo para perfeitos. Como assim? Você tem que administrar a graça, você tem que desfolhar as páginas da Bíblia até que essas palavras saltem. Até que essas palavras vibrem em ti. Você tem que ser um homem, uma mulher dedicada em jejum e oração. Em gratidão: Pai, eu não me posso esquecer do que fizeste. De onde me tiraste? Aonde me colocaste? Você tem que reconhecer o lugar onde Deus te colocou. Porque o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, ele esqueceu-se de onde tinham saído e desprezavam onde eles estavam, porque se esqueceram que era só 11 dias que Deus estava a levá-los até lá. Porque Deus quis tirar a estultícia deles, provar o coração deles. Existem ataques que é fruto da graça. Então, quando Balac viu, o rei Balac viu que Israel estava passando, ele disse: esses são como o boi que lambe a relva com a língua. Passarem aqui, vão nos destruir. Então, começaram a lançar ataques de bruxaria para neutralizar a unção. Que é resultado de bruxaria. Logo, você tem que se lembrar para que você se levante. Então, Deus tem misericórdia de mim, eu tomo posse disso. Eu me levanto. É ataque de bruxaria. Por quê? Porque o que ele disse? A menos que eles passem aqui e destruam os nossos altares, como o boi que lambe a relva do campo. Então, ataques não é porque você é maligno. Ataques é porque quando você era maligno, você era o ataque do diabo. Não, quando você era maligno, você era instrumento do diabo. Hoje, em Cristo, os ataques não é porque você falhou. É para te neutralizar, para inutilizar a unção em ti. Você tem que pôr isso em mente. E aí recuperar tuas forças, porque você pode todas as coisas se Ele te fortalecer. Não temas, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, você está fraco, a Bíblia diz: receberás poder. Como é que você administra a graça? A graça é a manifestação do Espírito Santo. Não entristece o Espírito Santo. Não entristece. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz? Ele não falaria de si.
Mas trazer convicção de que você não acredita em Jesus, esse era o teu pecado. Mas uma vez que você crê, agora te trouxe convicção de que você é herdeiro pela justiça. Abraão creu, foi-lhe imputado como justiça. Terceiro, convicção de que o teu acusador já foi julgado. Fora! Todo mundo falando mosca. Todo mundo sentiu o cheiro da mosca. Por discernimento dos espíritos. Às vezes eu sinto o cheiro podre da vida de uma pessoa. Então eu sei que essa pessoa tinha unção. Ou uma mosca caiu lá, agora está um cheiro podre. Eu repreendendo isso pela graça em mim, aquele cheiro vai embora. E se essa pessoa souber reter o Espírito de Deus, ela agora começa a ser cheia. Porque a Bíblia diz, ainda que a árvore for cortada, ao cheiro das águas brotará. Amém? Precisamos de continuar a ouvir depois da manifestação da graça. Depois da manifestação da graça, você precisa de continuar a ouvir. Porque pela fé sois salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a graça se manifestou, certo? Em duas passagens, pastor Catino. Lucas 10:4. Jesus disse, se pudéssemos abrir rapidamente. Lucas 10:4, versículo 4 ao 7. E 1 de Reis, capítulo 13. A graça se manifestou. Agora, repare bem. Cristo, por meio dele, veio a graça. E ele aqui nos ensina, no capítulo 10 de Lucas, a administrar a graça que Deus te deu. Preste bem atenção no versículo 4 ao versículo 7 de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10 é quando Jesus envia os discípulos, ungiu-os e disse, ide. Você tem que entender, os ataques vêm porque você foi ungido. Você tem que guardar isso em mente, senão você vai consentir debaixo da acusação. Então, o objetivo dos ataques é para paralisar a unção. Agora que entendeste isso, agora recupera as forças. Para que você não dê mais lugar ao diabo. Porque ele disse assim, no versículo 1 ele disse, a mosca morta faz exalar mau cheiro, anulando a unção. Assim, aquele que tem fama de sábio e honra, é só ser um pouco de ter estultícia, ser estúpido, insensato. Ah, você que é o sábio. Ah, você que tem honra. Então ninguém mais vai te ouvir. Assim, é a mosca para anular o Espírito Santo. Só que és tu que não ouves o Espírito Santo. Entende isso? Agora veja o que está escrito em Lucas 10, na comissão dos discípulos, verso 4 em diante. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Não leveis bolsas nem alparcas. Falando da preocupação de como vão cuidar deles lá. 2. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Continua. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará sobre vós. Ok, a paz aqui é unção. A paz aqui é unção. Vê o que ele está a dizer. Em primeiro lugar, não leveis bolsa. Se você, infelizmente só se ensina já nessa passagem. Ah não, Jesus disse que a gente não tem que se preocupar com isso. Espera aí, né? Jesus depois disse, não vos enviei eu a primeira vez. E vos disse, não levem bolsa. Agora, quem tem bolsa, leve. Prudência. Muitos estão no ministério e não são prudentes financeiramente. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro não queimou os barcos nem rasgou as redes. Prova disso é que quando Pedro se desviou, ele encontrou de volta os barcos na água. E Jesus encontra Pedro sem camisa no barco. Porque ele tirou as vestes da unção. Porque ele caiu na estultícia. Pedro era famoso, sábio, o homem que andava com Jesus. Um pouco de estultícia.
Pedro agora fugiu. Então aqueles barcos estavam lá por sabedoria. Então você prega o evangelho, você tem que ser sábio. Você estude, forme-se e tenha, se calhar até mesmo investimentos. Seja sábio. Os da igreja muitas das vezes são falsos. Só estão contigo até atingir o objetivo dele. Depois disso, fecha a igreja. Cuidado. Honra os mais velhos. Veja o que fizeram com os mais velhos. Seja prudente. Gicolomesso. Ai. São malignos os que vão à igreja às vezes. Porque eles não se firmam na verdade. Não estou a falar daqueles que ficaram e deram frutos. Então, cuidado quando você perde o teu tempo com pessoas que só sugam tempo, sugam tuas forças, teus anos passam e você não foi prudente. É o primeiro ponto. O segundo ponto, o que ele disse? Não saudeis a ninguém no caminho. 1 de Reis 13. Um profeta saiu de Judá. Esse profeta saiu de Judá e o Senhor lhe disse, lá vai e profetiza contra o altar. No caminho não cumprimenta ninguém, não saúda ninguém. De repente, profetizou contra o altar, conforme a palavra do Senhor. Deu certo. Aleluia. Deus provou que é com ele. Agora, lhe disseram, homem de Deus, como Deus é contigo, vem, come e bebe conosco. Ele disse, está escrito, Deus me disse assim. Até que surgiu um que disse, eu também sou homem de Deus. E Deus te disse que é para vir comer comigo. Deus já tinha lhe dito isso. Você seja prudente. Toda pessoa que contraria o que Deus te disse, não pode ser o Senhor. Eu falo muitas vezes para a pessoa Catiana que um dia o Senhor me disse, dá-me o teu sonho. Ou no mesmo dia ou no dia seguinte surgiu uma que se dizia profetiza. E me disse, jovem, não desiste do teu sonho. Está amarrado, boca de inferno. Está amarrado, boca de inferno, está amarrado. Por quê? Para eu não me deixar levar e perder a graça que eu tenho que administrar. Porque o que ela me disse, e em nome de Jesus, foi o que ela disse. Hoje eu era piloto. Hoje você estava ouvindo. Crew prepare for landing. Hey! Jesus! Vocês vão ver, o comandante Mauro Livramento e Ataque damos as boas-vindas ao nosso. Tchau, mano! Cuidado! Amarrado, há certas bocas que você tem que dar conta. Que diz que veio de Deus. E então esse homem caiu no engano porque lhe reconheceram outro profeta. E o profeta lhe deu de comer, de repente ficou a olhar para ele. Por quê? Porque ele ouviu a fama de que um homem de Deus veio. Ouviu a sabedoria com a qual o homem de Deus profetizou contra o altar e Deus confirmou. Agora, vê o que é que ele disse. Ele fez isso. Aí é de Deus. Disse, vem ainda. O nosso Deus mandou te dizer que é para sentarmos e comermos. Ter comunhão. Agora ele lhe olhou e disse, você não é o sábio. Você não é o famoso. Por que você foi... Que estultícia é essa? Que te fez desobedecer a Deus e sentar comigo. Está vendo? Os que te levam no pecado e depois te dizem, não da igreja. É exatamente isso. Vou te contar uma história, pastor Catarina, isso é para ti também. Em Londres, 2001, 2002. Um primo, por quem eu orava para que se convertesse. E a minha oração por ele era, Senhor, toca nele, porque ele foge. Que ele tem esse desejo de nós estarmos juntos. E assim que disse amém, ele ligou para mim, ele disse, para Mauro, muito tempo que nós não estamos juntos, como está juntos? Eu disse, amém, bro. Eu olhei e disse, viram? Estavam a orar em concordância, orar pelas pessoas que queremos evangelizar. Ora, viste isso? Glória a Deus, saímos dali alegres. Então, certo dia, o mesmo João diz, como Mauro, estamos nada, meu, como eu, Mauro, vamos sair hoje à noite. Como prudência, levei todo o meu cartucho. Todo o meu cartucho. Eu disse, vai onde? Não, vamos só ali no lugar. Ali no lugar é onde? Não, vamos só ali no lugar.
Então ele me levou para um pub. Eu não te aconselho a fazer isso. Não te aconselho. Se a graça que te deram não é essa, não te aconselho. Então ele disse, vamos. E chegamos no pub. Olha aí. Já a astúcia dele. Vamos então ao pub. E eu lhe via pegar no telefone, trouxe o pastor no pub. Às vezes deixa. Boda, mais boda. Pá. Ele já dançar. Eu só não canto. Subi para o bar. Aí buscar um sumo de laranja. E de repente, alguém vai dizer, fala mesmo a verdade, pastor, é a cerveja. Não, eu fiz uma aliança com Deus. Se álcool não tocasse nos meus lábios, o Senhor colocasse o Espírito dele sem medida sobre mim. Eu nunca bebi, não gosto de beber. Amém? Eu sinto náuseas só de cheirar o vinho. Nem sei como é que eu trabalhei em várzea. Eu não consigo aguentar aquele cheiro. E não, meu primo deu conta que o pastor desapareceu. Esse pastor está onde? Esse pastor que nunca sai, se calhar se perdeu no pub. Então ele sobe e me encontra no pub a pregar o evangelho. Ele, você sabe o barulho de uma discoteca, né? Som bem alto. A voz dele ficou audível. Aqui não, meu! Aqui não! Eu disse, você tem a estultícia suficiente de acreditar que eu, cuja fama e a honra é o Senhor, vou me misturar com ele. Levei muitas pessoas que estavam no pub comigo para a igreja. Bem rápido, todos os cartões começaram a sair panfleto de evangelismo. Como amanhã vai fazer o quê? Epa, estou aqui, meu, não sei se vou sair daqui bêbado. E tu? Eu disse, mano, igreja. Ei, povo, vai à igreja. Eu disse, vou contigo. Ouve. Glória a Deus, amém. Então, em 2005, eu cheguei a Luanda. 2005, 17 de dezembro de 2005. Nos primeiros dias dedicado à intercessão, ia para a ilha de Luanda. Deus aqui dizem que as pedras andam. Nós repreendemos todo o andarilho das pedras aqui. Nunca mais vai andar pedra aqui no nome de Jesus. Você descobrir se as pedras ainda andam. Então, o primeiro lugar que eu fui pregar o evangelho foi dentro do Paulos. Num pub. Eu impus as mãos sobre o Dom Quixote e disse, fecha. Entrei no Paulos. Não! Comei! Quantos anos? Comei! Estás aqui? Voltei. Sério? Assim já acabaste? O que faz, irmão? Sou pastor. Aqui? Eu vim te buscar. Saí e pus a mão na parede. Fecha. No nome de Jesus. Esses ainda estão abertos. Ok. A administração da graça parte do momento em que você não despreza que Deus falou contigo. Essa história de que, não, algo me disse, mas achei que é coisa da minha cabeça, é falta de temor. Existem ataques para não permanecer onde Deus te colocou. Então, como recuperar o tempo perdido? Daniel, capítulo 1, foi dito, tragam jovens aptos para estar na presença de Deus. Temor, sabedoria, entendimento. Busca isso no Senhor. Entendimento. Sabedoria e prudência. Busca isso no Senhor e você vai recuperar tempo. Agora, ainda no livro de Daniel, Daniel é um homem levado no cativeiro por causa de uma profecia que Jeremias deu. Em função do vosso pecado, Deus disse que vocês vão ser levados por 70 anos para a Babilônia. Agora ele é um jovem na Babilônia. Porém, Daniel, prudente, andou na presença do rei da Babilônia. Ainda que no cativeiro, ele era prudente. A graça estava sobre ele. Tiveram que mudar a lei para lhe impedir de orar. E ele olhou e disse, Deus, segundo a profecia, os 70 anos já passaram. Então Deus levantou Esdras e fez o povo todo no processo chamado Alia, o retorno para a terra prometida. Porque um jovem prudente recupere tempo. Atos 17 diz que o povo de Bereia, quando ouviu Paulo pregar,
era um povo nobre. Sede nobre quando forem falar contigo. Porque você já perdeu tempo no pecado, na estultícia do que você achava, do que é melhor, do que, isso é coisa da cabeça dele, não era nada a Deus, pensei que não fosse a sério. Isso é falta de prudência, isso é estultícia. É assim que moscas entraram na tua vida, você arrebenta a tua vida. Agora, queridos irmãos, veja bem, Paulo também perdeu tempo perseguindo a igreja, pensando que estava fazendo um favor a Deus. Então, Paulo disse em Efésios, remindo o tempo, porque já perdemos tempo no pecado. Logo, em Atos 19, 12 discípulos foram cheios do Espírito Santo. E enquanto ele pregava o Evangelho, muitos resistiam. O que Paulo fez? Afastou os que resistiam. E 2 anos, a Ásia Menor toda, a Turquia, neste caso, conheceu o Evangelho. Pedro afastou Ananias e Safira. Amém? Pedro afastou Ananias e Safira. Amém? Para que os que acreditavam, os que queriam, permanecessem no Senhor. Amém? Para quê? Para que a palavra de Deus pudesse ter o seu efeito, pudesse ter o seu crescimento conforme a palavra de Deus. Entenda o que nós estamos a falar. Sede prudente. A Bíblia diz no livro de Provérbios, remove o escarnecedor e a contenda cessa. Em Atos capítulo 2, também, pastor Cadelo, de repente vemos que todos eles permaneciam no Senhor. Amém? Todos eles acreditavam no Senhor, todos eles confiavam, guardavam a instrução dos apóstolos. Queridos pastores, queridos líderes das casas de igrejas em célula, ou da igreja em casa, prestem atenção. O que ele disse no livro de Lucas a seguir? No Lucas capítulo 10. Presta atenção, primeiro ponto, número 1. Não levem bolsas, confiem no Senhor. Mas sabemos que o segundo lugar ele disse o quê? Levem bolsas. Segundo lugar, não saúda ninguém no meio do caminho. Te deram uma mensagem, você tem algo que você ouviu no Senhor. No caminho lhe incomodaram o profeta, lhe desviaram. E o resultado qual foi? O leão lhe matou. Porque ele entrou numa casa que Deus não lhe disse para entrar. 2. Ele entrou numa casa que não honrava a unção nele. Vê o que está escrito em Lucas 4 a seguir. Quando entrares numa casa, saudai-a. Se a casa for digna de receber um homem como tu, a casa for digna para honrar, reter, administrar a graça em ti, porque você tem que entender que Deus, quando chamou em ti a existência, te colocou em certos lugares. Nem toda pessoa tem que ter acesso a ti. Nem toda pessoa compreende o que Deus está a falar contigo. Paulo, quando Deus lhe apareceu, Jesus lhe aparece, Paulo estava a ir a perseguir os judeus, os cristãos, mas tinha um grupo com ele. Os que ouviram e deram conta, viram que Paulo teve um encontro com Deus, se tornaram os perseguidores de Paulo. Não é prudente andar com quem não entende a unção em ti. Porque se tu quiseres falar bem o português, vão dizer estar armado em branco. Se tu quiseres ter modos e maneiras para te comportares conforme o teu chamado, está armado em quê? Então você vai desprezar, tirar o manto de sabedoria sobre ti e prudência, ao invés de administrar a graça, para você se aceite pelos que querem gritar, o gueto venceu. Essa história, gueto venceu, está a lutar exatamente contra quem? Porque para você vencer, você tinha alguém para lutar. E a Bíblia diz que o inimigo do homem é o quê? Não é o outro homem, mas são principados e potestades. Então quem tem que vencer é a nova criatura, não o gueto. Você representa Cristo em ti, não o gueto. Como é que você é cristão, a linguagem é essa? Essa é a estultícia que desfaz a unção que Deus te deu. Agora, preste bem atenção.
se entras numa casa, mas você como tem tom de humildade, você entra em todas as casas. Ele entrou numa casa e lhe mataram. Porque ele entrou na casa errada, na casa que não honrava a unção em ti. Imagina você cristão, cheio do Espírito Santo. Oh, pastorinha, como é? Deus não disse nada. Como? Nós vamos retirar. É lógico. E antes de sair, sacudo a poeira dos meus pés. Porque eu não vou nem levar a poeira da desonra, a poeira da estultícia. Isso não vai comigo. Porque onde eu ando é terra santa. Nope. Nope. Então, você tem que entender o que o diabo fez por tua permissão da estultícia. O leão veio e lhe matou. Então a Bíblia diz, sede prudentes, sede sábios, vigiai. O diabo ao redor, como um leão, à procura de alguém que ele possa inutilizar, paralisar. Agora, se você me ouve, na administração da minha graça, na graça em mim há poder para neutralizar toda a manobra do inferno sobre a tua vida. O problema não é o diabo que sabe e deve me obedecer. O problema é que você tem vontade própria. E na tua vontade própria você não se faz servo. Então, alguns eram escravos do pecado, escravos da ira, escravos da estultícia, escravos da carne, de sarcasmo, da zombaria, da infidelidade, todas as coisas que acontecem. E a graça em mim pode te libertar. Eu oprimia. Disse, eu amo o meu Senhor e vou ficar aqui. Então lhe furaram a orelha na porta, no batente, que significa duas coisas. Furaram a orelha, que é a marca voluntária dele, de que quer seguir, mas também a carne e o sangue agora estão entranhados naquela madeira, dizendo que parte dele faz parte desta casa. Então você precisa de entender isso. Eu vou repetir, Satanás ele não tem como me resistir. Ele não tem como resistir o Senhor em nós. Mas você tem vontade própria, que é a tua carne, que você tem que crucificar. E a forma de crucificar a carne é dizer, eu amo o meu Senhor. Logo, nós não permanecemos porque Jesus nos libertou. Permanecemos por amor, por gratidão. Por isso Pedro disse, para quem? Muitas vezes se diz, para onde? O céu é onde ele está. O céu é onde Jesus está. Para quem iremos nós? Então, eu não estou aí para o céu, eu estou aí até com ele. Eu estou aí até com ele. Para quem iremos nós? Mas ele que disse, se eu guardar a palavra dele, ele permanece em mim. Então a terra tem esperança de Cristo habitar em mim. Esperança da glória. Então, para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, nós guardamos a palavra. Nós não estamos à procura de nuvens nem becos na lua. Nós guardamos a palavra porque para quem iremos nós? E não, mestre, não vou te largar. Não vou te largar. Por gratidão. O que é a gratidão? Não me esquecer de onde Deus me tirou. É Ben-Ezer. Não me esqueço porque até aqui Deus me ajudou. Então eu não vou largar isso. E a administração da graça passa por isso. Eu não vou entrar em qualquer casa. Eu não vou sentar em qualquer lugar. Que não receba o Cristo que está em mim. Que não honra a graça que está em mim. Eu não vou deixar de administrar a graça para que você me aceite. Eu não vou deixar unção, não vou deixar sabedoria, a visão que eu já tenho. Eu não estou falando de visão como algo no futuro. Não, o que eu estou vendo em ti. Só para você dizer, não, realmente isso é fixe, não é malaique. Podes dizer que eu sou malaique o que quiseres.
Eu não vou abrir mão disso. Porque eu me neguei a mim mesmo. Eu crucifiquei esse homem. Eu aborreci o velho homem. Eu não quero. Não quero. Não vou. Nós dois não. Eu e Cristo sim. Para ti, lembra, Sansão, o cabelo dele voltou a crescer. Que você começa a sentir na tua vida evidências do cabelo voltar a crescer. As evidências do cabelo voltar a crescer. Vi o meu filho hoje, eu quero terminar aí com isso. Só que eu vi o meu filho hoje a fazer algo errado. E eu fui ter com ele. Porque não fizeram o que tu querias, tu vais fazer isso. Faz lembrar cá. Começou a partir, bater as coisas, pular. Eu disse, deixa eu te fazer uma coisa. Se continuas a pular assim na cama, vai estragar a cama. Estragando a cama, vais ter onde dormir? Eu disse, não. Eu disse, então presta atenção. E comecei a falar com ele. Como um pai que tem que administrar graça no filho. Eu disse, presta atenção, filho. Sabes que Jesus me disse que por eu não ter ficado chateado ou ofendido, Ele ia me usar. Então peguei nas mãos dele. Enquanto eu estou a falar com ele, a unção começa a fluir do meu braço para o corpo dele. E eu disse, o que é que está a acontecer? Ele disse, as mãos do papai. Ele disse, está a ficar quente. Ele disse, está a sair das mãos do papai. Lhe impus as mãos. Disse, todo esse espírito de confusão e ira sai dele. E ele me pergunta, e ele pergunta, o que aconteceu? Ele disse, Jesus me disse para não fazer coisa errada. Sabe por que eu orei por ele assim? Porque o que ele estava a fazer é errado, mas de repente na administração da graça em mim, eu olhei e vi tranças no cabelo dele, como um nazireu. E eu olhei e disse, vem então. E então eu transferi a graça sobre ele. E ele foi apto para ouvir o Senhor. O comportamento dele mudou. Não lhe estavam a deixar julgar, ele quis julgar, não estavam a lhe deixar julgar. De repente ele vinha até comigo com gozo. Não estavam a deixar então julgar. Não estavam a deixar julgar. Mas não está a queixar. Agora ele queria ficar ao meu lado. Assim nessa noite eu também administrei a graça sobre ti. É que esse espírito maligno que tentou se apoderar da tua vida, porque deixa só te falar uma coisa, até te lembrar, Cristo te comprou com sangue. Então todo espírito maligno que foi invocado sobre a tua vida, ele é dado o anúncio de evicção. Ele tem que sair, porque você é propriedade do Senhor, comprado pelo sangue. Quanto à administração da graça, nós permanecemos porque voluntariamente nos fizemos servos da orelha furada. Voluntariamente aborrecemos a nossa carne. Então, se Paulo destruiu, perseguiu a igreja, ele morreu para edificar a igreja. Se Sansão lhe cortaram o cabelo, ele disse, Senhor, uma vez mais. Lhe arrancaram os olhos. Ele disse, uma vez mais. E na morte de Sansão, matou mais dos inimigos do Senhor do que nos tempos que ele achava que não tinha errado. Então que isso seja de esperança para ti, assim como o justo é usado como leão. Em nome de Jesus, amém e amém. Pai Santo, no nome de Jesus, nós não perdemos mais tempo com o pecado, nem com as acusações do diabo. Está escrito, se quiseres e ouvires, comerás o melhor. Se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. Como está escrito, orai pela paz da cidade que vos fiz transportar. Pois a paz e a prosperidade da cidade que vos fiz transportar, nela está a tua paz e prosperidade. Nós abençoamos Angola, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra,
e nos outros muitos povos que nos ouvem. Nós declaramos bênçãos como uma trombeta que anuncia as boas novas. Em ti, ó cidade, o Rei da Glória se manifestará. Em ti serão benditas todas as nações. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Paz. Amém e amém. Pastora Catiana, obrigado. Deus abençoe. Amém. Vamos juntos. Glória a Deus. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.